E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai mergulhar de cabeça em um tema que, para falar a verdade, me deixa um tanto intrigada. Essa tal de cultura woke. Sei. Tá dando o que falar por aí, principalmente aqui no Brasil. É verdade. Vira e mexe, a gente esbarra com esse termo, mas me diz aí qual que é a real. Às vezes me sinto boiando. Tipo, será que é só um modismo passageiro ou tem algo a mais rolando? Pois é, essa cultura woke é um daqueles temas, como se fosse um camaleão, sabe? Muda de cor dependendo de quem tá olhando. Interessante. Mas calma. A gente tá aqui pra justamente desvendar esse enigma. E olha, já adianto, hein? Preparem-se pra algumas surpresas pelo caminho. Adoro surpresas. Mas, antes de a gente se jogar de cabeça nesse debate, preciso confessar uma coisa. Pode falar? Às vezes me sinto meio perdida com essa história de woke. Você podia, me explicar de novo a ideia central? Claro. A gente tem que lembrar que esse termo woke, como é usado no material que a gente recebeu, surgiu lá no ZEUA, lembra? No contexto dos movimentos por justiça social. Certo. A ideia básica é ter uma consciência crítica sobre as desigualdades, principalmente as raciais e de gênero, e lutar ativamente contra a discriminação. Certo, tá. Até aí tudo bem. Mas aí que entra a minha dúvida. Pelo que eu vi no material, essa busca por igualdade, por mais nobre que seja, pode acabar gerando uns efeitos colaterais, digamos assim, nem tão positivos, né? Exatamente. E um dos pontos que mais me chamou a atenção no material, sabe? Oh. Foi a questão da liberdade de expressão. Parece que essa ideologia woke, entre aspas mesmo, pode acabar sufocando o debate livre. Sério. Principalmente em ambientes acadêmicos e profissionais. Mas e aí, como assim? A galera fica com medo de falar o que pensa. Tipo, sério mesmo. A preocupação é essa mesmo. O material aponta que, em alguns casos, as pessoas se sentem pressionadas a concordar com certas ideias, sabe? Para não serem criticadas, rotuladas, ou até canceladas. Imagina você ter que medir cada palavra que fala com medo de retaliação. É um clima meio tenso, né? Total. Nossa, me deu até um frio na espinha. Ele me conta, isso tá rolando mesmo aqui no Brasil? Tipo, tem gente se autocensurando por medo de ser cancelada. Infelizmente, sim. O material traz alguns exemplos de como esse medo de ser rotulado como problemático está presente em várias áreas da sociedade brasileira. Pessoas evitando certos assuntos, pensando duas vezes antes de dar uma opinião. Caramba! Parece que o fantasma do cancelamento está rondando por aí, sabe? Falando em fantasma, essa tal cultura do cancelamento me deixa de cabelo em pé. Mas, peraí, cobrar responsabilidade não é importante. Onde a gente traça a linha entre a crítica justa e essa cultura do cancelamento que impede o debate? Excelente pergunta. É que a coisa fica complicada, né? É claro que a gente precisa ter responsabilidade pelo que fala e faz, mas a questão é, até que ponto a gente pode silenciar opiniões divergentes? O debate saudável precisa de tolerância e respeito, mesmo quando a gente discorda, né? Sim, total. E sabe o que mais me intriga? O material fala que essa ideologia woke, apesar de ter a intenção de promover igualdade, pode acabar reforçando as divisões e estereótipos. Como assim? Me explique essa parte, por favor. Parece contraditório, né? Mas o argumento do material é que, ao focar só na dinâmica de opressores e vítimas, essa visão pode simplificar demais as relações sociais, criando uma polarização desnecessária entre os grupos. Tipo, em vez de unir, acaba separando ainda mais. Entendi. Porque coloca todo mundo numa caixinha, né? Mas, e aí? O que acontece com quem não se encaixa nessas caixinhas? Tipo, corre o risco de ser cancelado. Aí que tá. O material mostra que, em alguns casos, sim, a cultura do cancelamento se manifesta principalmente nas redes sociais, com ataques, boicotes e campanhas de difamação contra quem expressa opiniões fora do script woke. É um linchamento virtual que pode ter consequências sérias para a vida pessoal e profissional da pessoa. Caramba, a coisa é séria mesmo. E essa pressão toda, esse medo de ser cancelado, será que está afetando o mundo da arte também? Li algo sobre isso no material, né? Sim. E esse é um ponto bem delicado. O material aponta que essa busca por representatividade a qualquer custo pode acabar sufocando a criatividade e a liberdade artística. Tipo, vira uma obrigação e a arte perde espontaneidade. Exatamente. A gente vê casos em que a obra parece mais preocupada em marcar a presença do que em contar uma boa história, sabe? Entendi. Parece que a arte fica refém de uma agenda, né? E no mercado de trabalho, como fica essa história? Li que a ideologia woke também tá dando os caras por lá, né? Pois é. O material levanta a questão da meritocracia. Será que a gente está priorizando a diversidade em detrimento da competência? Claro que a inclusão é fundamental, mas será que a gente está exagerando? Essa é uma discussão complexa, né? Como equilibrar a busca por diversidade com a valorização do mérito? É o grande desafio. E é justamente sobre isso que a gente vai se aprofundar agora.
Afinal, como garantir que a busca por inclusão não acabe prejudicando a meritocracia? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O material que a gente está analisando levanta algumas preocupações sobre como essa ênfase na representatividade às vezes pode acabar, sei lá, colocando a meritocracia em um segundo plano. Ah, entendi. Exatamente. A preocupação é que, em alguns casos, características como, sei lá, gênero, raça ou orientação sexual acabam sendo mais importantes do que as qualificações profissionais. Na hora de contratar ou promover alguém. Tipo, a pessoa consegue o emprego ou a promoção, não porque é a mais qualificada, mas por causa de quem ela é. Tipo, da sua identidade. Em alguns casos, o material sugere que sim. Nossa. É como se a gente estivesse criando um sistema de cotas informal, sabe? Onde a competência acaba ficando em segundo plano. E isso pode ter consequências sérias tanto para as empresas quanto para os próprios profissionais. Imagine você perder uma oportunidade de trabalho não por falta de qualificação, mas por não se encaixar num determinado perfil. É frustrante, né? Nossa, com certeza. Poxa, e você se esforçou, se dedicou, estudou, se aperfeiçoou. Mas aí, na hora H, não é o suficiente. E para a empresa também pode ser um tiro no pé, né? Porque se quer contratar os melhores, a qualidade do trabalho vai lá para baixo. Sem dúvida. Afinal, a gente quer que as empresas prosperem, que criem bons produtos e serviços, que contribuam para o desenvolvimento do país. E para isso, elas precisam dos melhores talentos, independentemente de gênero, raça ou qualquer outra característica. Verdade. Mas então, como a gente garante a inclusão sem abrir mão da excelência? Tem como conciliar esses dois objetivos? Olha, não existe uma fórmula mágica, né? É um desafio que exige diálogo, bom senso e, acima de tudo, respeito pelas diferenças. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a busca por representatividade e a valorização do talento individual. Falou tudo. E como a gente chega nesse equilíbrio? Quais caminhos a gente pode trilhar para construir um ambiente mais justo e, ao mesmo tempo, que valorize o mérito? Uma das chaves é garantir que os processos de seleção sejam justos e transparentes, sabe? Sim. Avaliando os candidatos com base em critérios objetivos e relevantes para a função, a gente precisa ter certeza de que as empresas estão realmente contratando as pessoas mais qualificadas para as vagas e não usando a diversidade como uma desculpa para tomar decisões baseadas em outros fatores. Concordo. A meritocracia precisa ser o ponto de partida, né? Mas, e aí, como a gente garante que essa busca pela meritocracia não acabe excluindo pessoas talentosas por causa de, sei lá, preconceitos conscientes ou inconscientes? Outro ponto fundamental é investir em treinamentos para os colaboradores, promovendo a conscientização sobre a importância da diversidade e da inclusão. Porque, no fundo, a gente está falando de criar um ambiente de trabalho mais justo, mais acolhedor, onde todos se sintam valorizados e respeitados. A gente precisa ir além dos discursos bonitos, né? Tem que ter ações concretas para mudar a cultura das empresas, criar um ambiente onde as pessoas possam mostrar todo o seu potencial. E sabe de uma coisa? Essa discussão sobre meritocracia me lembra de um outro ponto que o material aborda. A cultura do cancelamento. Será que essa cultura não acaba punindo as pessoas sem dar a elas a chance de aprender, de evoluir? É verdade. A gente precisa ter cuidado para não cair numa armadilha, né? De um lado, a gente tem a preocupação legítima com a responsabilização por atos e discursos que causam dano. Certo. De outro, a gente tem o risco de criar um ambiente de medo e silenciamento, onde as pessoas têm receio de expressar suas opiniões, de errar, de aprender com seus erros. E como a gente encontra esse ponto de equilíbrio? Como a gente promove a responsabilização sem cair na censura? No linjamento virtual? Olha, acho que o diálogo é fundamental. A gente precisa criar espaços onde as pessoas possam se expressar livremente, debater ideias divergentes, sem medo de serem canceladas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a coragem de chamar atenção para discursos e comportamentos que são, sei lá, preconceituosos, discriminatórios, que ferem a dignidade das pessoas. A gente precisa encontrar um jeito de discordar sem desrespeitar, de debater sem agredir, de construir pontes em vez de muros, né? E sabe de uma coisa? Essa conversa toda me fez pensar, será que essa cultura woke, com toda a sua complexidade, está impactando a forma como a gente consome cultura? Tipo música, filmes, séries? Com certeza. A gente vê cada vez mais produções que abordam temas como diversidade, representatividade e inclusão. E isso é muito positivo, né? Mostra que a sociedade está mudando, que as pessoas estão mais atentas a essas questões. Mas será que essa busca por representatividade, às vezes não acaba soando meio forçada, meio artificial? Tipo, a obra parece mais preocupada em marcar presença do que em contar uma boa história, como a gente já tinha falado antes. Esse é um risco real. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha da representatividade de fachada, onde a diversidade é usada como um mero enfeite, sem uma real profundidade, sem um compromisso genuíno com a inclusão. Sei. Mas, e aí, como a gente separa o joio do trigo? Como a gente identifica as obras que realmente estão comprometidas com a inclusão e a diversidade?
Acho que a gente precisa ter um olhar crítico, né? Analisar o contexto, a intenção da obra, a forma como os personagens são retratados. E, claro, a gente precisa valorizar as produções que trazem histórias autênticas, que dão voz a personagens diversos, que nos fazem refletir sobre o mundo e sobre nós mesmos. Concordo. No fundo, a gente quer ver boas histórias, né? Histórias que nos emocionem, que nos inspirem, que nos façam pensar. E essas histórias podem vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa, independentemente da sua cor, gênero, orientação sexual. Exatamente. A arte tem o poder de nos conectar, de nos fazer enxergar o mundo através de outros olhos, de nos abrir para o diferente. E é isso que a gente precisa buscar. Mais arte, mais cultura, mais diversidade de vozes e de histórias. E sabe o que mais me fascina nessa discussão toda sobre a cultura woke? É que ela nos leva a questionar os nossos próprios valores, as nossas próprias crenças. Tipo, o que é realmente importante pra gente? O que a gente considera justo, ético, correto? É verdade. Acho que esse é um dos grandes méritos da cultura woke. Nos tirar da zona de conforto, nos fazer pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor. E esse processo de autoconhecimento, de questionamento, é fundamental para o nosso crescimento como indivíduos e como sociedade. Falou bonito. E acho que esse é um ótimo gancho para a gente entrar na próxima parte do nosso mergulho. Afinal, como essa cultura woke está impactando a educação, a política e a vida cotidiana aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que rende, hein? E é justamente por aí que a gente vai navegar na última parte do nosso programa. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na cultura woke. A gente já explorou como esse movimento impacta a liberdade de expressão, a cultura do cancelamento, o mundo da arte, até o mercado de trabalho. Ufa! Bastante coisa, né? E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai analisar como essa tal cultura woke se manifesta na educação, na política e na vida cotidiana aqui no Brasil. Preparados? Bora lá! E aí, me conta, como é que fica a educação nesse contexto todo? Olha, a educação é um dos campos onde a gente vê essa cultura woke, sabe? Se manifestando com mais força. Afinal, é na escola que a molecada forma seus valores, suas visões de mundo. E a gente tem visto um movimento cada vez mais forte para incluir temas como, sei lá, igualdade racial, de gênero e orientação sexual nos currículos escolares. É verdade. E tem muita gente que defende essa inclusão com unhas e dentes, né? Sim, sim. Dizem que é essencial para combater o preconceito e a discriminação desde cedo. Mas também tem quem faça cara feia, né? Ah, com certeza. Falando em doutrinação ideológica, que a escola não devia se meter nesses assuntos. Pois é, esse debate pega fogo. Tem gente defendendo posições bem diferentes. De um lado, tem quem argumente que a escola tem um dever de preparar os alunos para viverem numa sociedade diversa e plural, né? Que discutir esses temas é crucial para formar cidadãos críticos e conscientes. Do outro lado, tem quem acha que a escola devia focar no ensino de matérias básicas, como português, matemática e ciências, e que a discussão sobre temas polêmicos como gênero e sexualidade cabe à família. E aí, como é que a gente resolve esse impasse? Qual o limite da atuação da escola na formação dos valores dos alunos? É um debate para lá de complexo, né? Com certeza. Não tem uma resposta simples, né? O que a gente precisa é de um diálogo aberto e honesto entre pais, professores, a comunidade escolar como um todo, para encontrar um caminho que seja equilibrado e respeitoso. Afinal, a escola tem um papel fundamental na formação das novas gerações, mas a família também. E na política, hein? Como essa cultura woke tem influenciado os debates e as decisões dos nossos governantes? Olha, a gente tem visto um aumento da representatividade de minorias na política, o que sem dúvida é um avanço importante. Mas também tem gente preocupada com o que chamam de, sei lá, pauta identitária. E o que seria isso? Seria uma ênfase excessiva em questões de identidade em detrimento de outras demandas da sociedade, sabe? Tipo, a galera só discute gênero, raça e orientação sexual e esquece dos problemas mais urgentes, tipo saúde, educação e segurança. É por aí. A crítica é que, às vezes, a gente foca demais em dividir a sociedade em grupos e categorias e deixa de lado o que nos une. Essa polarização, essa divisão entre nós e eles pode ser um problema sério para a democracia. Faz sentido. Afinal, a gente precisa se unir para resolver os problemas do país, né? No dia a dia, como essa cultura woke impacta a vida das pessoas, tipo na prática. A gente vê a influência da cultura woke em várias áreas da vida, desde a linguagem que a gente usa até as nossas escolhas de consumo, sabe? As pessoas estão mais atentas aos discursos de ódio, ao machismo, ao racismo, e isso é positivo, com certeza. Sim. Mas também tem um lado negativo, né? Que é a patrulha excessiva, o medo de falar ou fazer algo que possa ser considerado ofensivo. A galera fica com medo de dar uma opinião, de fazer uma piada, com medo de ser cancelado. E de onde vem esse fantasma?
Exatamente. Isso gera um clima de autocensura, de medo de se expressar livremente. E a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, né? A gente precisa poder debater ideias diferentes, discordar sem medo de represálias. Concordo plenamente. E acho que isso é uma das grandes lições que a gente tira desse nosso mergulho na cultura woke. A importância do equilíbrio, do bom senso, do respeito pelas diferenças. É preciso encontrar um caminho que promova a justiça social sem abrir mão da liberdade individual, da democracia e do diálogo. Mandou bem. A cultura woke tem seus méritos, sem dúvida. Trouxe à tona debates importantes sobre desigualdade e discriminação. Mas é preciso ter cuidado para não cairmos no extremo, na patrulha excessiva, na censura. A gente precisa construir uma sociedade mais justa e igualitária, mas sem abrir mão dos valores que nos unem como seres humanos. É perfeito. Acho que a gente conseguiu desvendar alguns dos mistérios da cultura woke, né? Espero que sim. A gente viu que ela é complexa, cheia de nuances, com pontos positivos e negativos. Mas o mais importante é que a gente não fique parado. Precisamos continuar debatendo, refletindo, buscando informação para formar nossa própria opinião. Exatamente, a conversa não termina aqui. A cultura woke é um tema em constante evolução e a gente precisa estar sempre atentos, buscando informação, refletindo criticamente e formando a nossa própria opinião. E por falar em opinião, queremos ouvir a sua. O que você achou do nosso mergulho na cultura woke? Concorda com os pontos que a gente levantou? Tem alguma crítica, sugestão? Compartilhe suas ideias com a gente. É isso aí, participem. Valeu pela companhia, pessoal. E até o próximo mergulho aqui no The Deep Dive. Tchau, tchau.